Bem, turma, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar a segunda unidade, tá, do nosso módulo. E ela é bem ampla, né, a discussão que nós vamos ter que realizar, e ela é um pouquinho complexa. Então, eu optei por estruturar a segunda unidade em tópicos para essa nossa aula. Bem, o primeiro item que nós temos que analisar é que até os anos 50 nós vendíamos para o exterior bens primários. O que isso acarreta em termos de economia, de consolidação da economia? Vocês sabem que os bens primários eles têm baixo valor agregado, né? Por exemplo, esses bens internos, esses bens primários, na realidade, eles eram para atender o mercado interno e eram para exportação, tá? Mas por eles terem baixo valor agregado, eles eram incapazes de formar uma poupança necessária para que você dinamizasse os três setores da economia: a agricultura em si, né? A pecuária, a indústria e o setor de serviços. Bem, até a década de 60 nós trabalhávamos a questão da monocultura. O que é monocultura? O que ela proporciona em termos de consolidação da economia, de formação da base econômica? A monocultura, como o próprio nome está dizendo, é a cultura de um único produto, geralmente de um produto agrícola. E essa fase, até a década de 60, da monocultura, ela tem uma característica que agrava todos os problemas de consolidação do capitalismo no Brasil, que é o seguinte: esse produto da agricultura, né, ele fica à mercê do mercado externo. Então, na realidade, você tem uma economia totalmente voltada para fora. Você fica sujeito às oscilações do mercado externo, você fica sujeito à necessidade desse mercado, à demanda desse mercado, né? Só que a partir da década de 60, nós temos uma mudança nesse padrão, nessa estrutura produtiva. Nós passamos a potencializar a indústria. Então, a partir da década de 60, a indústria ela passa a superar a agricultura. Tá. Essa seria uma introdução para nós começarmos a discutir a questão do capitalismo tardio, né? O que seria o capitalismo tardio? Qual o significado dele? Ele nos remete ao fato de que o Brasil ele consolidou as relações capitalistas, tanto na base produtiva quanto nas relações sociais de produção, estrutura de classes, estrutura política, estrutura ideológica, né? Tardiamente. Porque o que foi que impediu ou que retardou principalmente o processo de industrialização no Brasil? Primeiro, não há um mercado consumidor interno. Nós passamos durante um longo período com a questão do trabalho escravo. Quando você tem um trabalho escravo e o trabalho não remunerado, você não forma um mercado consumidor interno, você não tem poder aquisitivo no mercado consumidor interno. Se vocês estão lembrados do módulo de macroeconomia, vocês sabem que vocês precisam de 3 variáveis para promover o crescimento, que é o consumo das famílias, então essas famílias têm que ter o poder aquisitivo, o investimento do setor privado e os gastos públicos, né? Então nós passamos um longo período num regime de trabalho escravo. Consequentemente, nós não formamos um mercado consumidor com poder aquisitivo, né? Com base em assalariados. Você também não implantava a indústria porque você não tinha mão de obra qualificada, mão de obra específica. Então, nós só podemos falar realmente de implantação do capitalismo no Brasil a partir do momento que você abole o trabalho escravo, tá?
E aí que você pode falar do capitalismo por conta da generalização do trabalho assalariado. Tá, mas até 1930, vamos voltar um pouquinho, até 1930, as políticas adotadas ao longo, né, da República Velha, elas tiveram como preocupação atender às necessidades da elite cafeeira. Então você formou uma oligarquia cafeeira, uma oligarquia no Brasil baseada nos produtores de café. E essa oligarquia, ela controlava a economia, ela controlava a política, tá? Então isso impediu realmente construir uma barreira interna à questão da consolidação da indústria. Vocês têm que levar em consideração que a indústria, ela tem um efeito multiplicador sobre a economia em termos de geração de emprego e renda bem grande. E é um setor estratégico para que nós tenhamos o crescimento econômico. Nesse período, para favorecer essa oligarquia cafeeira, o que é que acontecia? Por exemplo, o governo na Velha República, ele promovia constantemente a desvalorização cambial, tá? A desvalorização cambial, ela afetava a economia interna, mas ela favorecia quem? Ela favorecia os produtores de café. Toda vez que havia também uma superprodução de café, o governo tendia a comprar o excedente. Aí nós voltamos um pouco para a microeconomia, né? A lei da oferta e da demanda. Quando você retira o excedente do mercado, o preço tende a subir. Então todas as políticas que foram implantadas na República Velha, elas tinham por objetivo atender aos interesses da oligarquia dos senhores, dos produtores de café, né? Tem uma outra característica também desse período, é que não havia barreiras em entrada ou saída de capital financeiro ou capital comercial. E o que nos remete novamente ao capitalismo tardio é que nesse período a burguesia industrial, né, os industriais na realidade, eles encontram pouco ou praticamente nenhum amparo no governo da República Velha, tá? Então, o que caracteriza esse modelo da República Velha é o modelo de desenvolvimento voltado para fora, com base no setor externo, né? Com a crise de 29, 30, houve uma queda na demanda pelos nossos produtos, tá? Então, o que foi que isso desencadeou? O Brasil ele teve um déficit na balança comercial, exportação e importação. O que isso significa? Que as importações elas superam as exportações. Por quê? Porque há uma queda no consumo dos nossos produtos lá fora. Então, o que foi que aconteceu? Nessa época, nesse período, os industriais eles fizeram uma crítica direcionada ao governo. Em que consistia essa crítica? Que a política econômica ela teria que ser redirecionada e a indústria ela teria que ser incentivada. Então, no governo Vargas, né, a partir de 1930, nós temos na realidade um ponto crítico, né? E qual é esse ponto crítico? É o ponto de ruptura do funcionamento do modelo primário exportador,